Boa tarde a todos. Bom dia ainda, né? Como o doutor César falou, o desembargador César falou no início, eu estou fazendo parte do fórum e estou muito honrada e muito orgulhosa de fazer parte desse fórum com pessoas, né, tão intelectualmente evoluídas. E eu tenho essa experiência da vara de execuções há 10 anos, eu estou lá desde 2009. E ao longo desses anos, eu aprendo um pouquinho mais a cada dia e eu fui percebendo a necessidade que o judiciário tem de intermediar as questões mais importantes para a ressocialização dos presos. Eu estou lá há 10 anos porque eu acredito na ressocialização, eu ainda acredito que a gente pode fazer alguma coisa por essas pessoas, para que elas voltem ressocializadas para a sociedade. É muito difícil a gente ficar dando decisão isoladas, lá estanques, isoladas do resto, e não perceber o que acontece quando elas saem. Então, eu passei a perceber a importância do judiciário na coordenação dos trabalhos para aproximar os vários parceiros e poder, de fato, viabilizar tudo o que foi dito aqui, né? Eu participo de grupo de trabalho, de subregistro dos presos, para que a gente dê documentação. A Larissa, que trabalha lá comigo, participa da primeira infância. Eu vou a todos os eventos que são importantes na ressocialização. Fui a um evento outro dia na Fiocruz, sobre a questão das mulheres encarceradas, grávidas, gestantes e que têm filhos pequenos. Mas a verdade é que o Estado está falido. Então, tudo isso que foi dito, né, a gente conversou lá na Fiocruz sobre a importância da realização do exame na porta de entrada, já na porta de entrada. Inclusive, a gente está reformulando os formulários da audiência de custódia para que conste a possibilidade dela estar grávida, ainda que ela não tenha certeza, mas que se ela pode estar grávida na hora da audiência de custódia. E depois, a importância de ter os kits. Mas a Secretaria não tem esses kits para disponibilizar na hora da porta de entrada. Então, nesses eventos, a gente reúne a Secretaria Municipal, né, de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a gente tenta parceria. E, na verdade, o Judiciário tem que intermediar. A gente chegou a essa conclusão. E a Raquel Crispino faz muito bem essa parte, né? Ela tem esses grupos de trabalho, eu participo nos grupos com ela, são vários atores e a gente consegue, através dessas parcerias, ajudar o Estado que está falido. A Secretaria de Administração Penitenciária não tem dinheiro para dar sequer os kits. Então, uma vez descoberta a gravidez, o exame de sífilis tem que ser feito imediatamente, justamente para evitar que o bebê nasça com os problemas. Eu só queria dar meu depoimento, que não adianta o juiz ficar lá sentado, despachando, né, dando as decisões isoladamente, sem conversar, sem participar dos grupos, sem tentar se aproximar das pessoas que podem fazer a diferença, né? E a questão da decisão do STF é super importante, transformar a prisão provisória em prisão domiciliar enquanto ela está presa provisoriamente, mas ela não é extensiva a todos. O crime praticado com violência a gente não pode dar. E depois, quando transita julgado, a gente tem que expedir um mandado de prisão. E essa mulher que ficou com o filho até então não vai mais ficar de novo. Então, os problemas permanecem. É um tempo que você vai fazer com que ela fique perto do filho, mas depois você vai tirar ela do filho, né? Então, assim, é uma questão que a gente angustia a gente está sempre pensando, né? A gente quer mais eventos, a gente quer mais parcerias e o meu relato aqui é para dizer que eu estou sempre à disposição. O que eu puder fazer na luta para a ressocialização eu vou fazer. E eu converso com os meus colegas o tempo inteiro, né? Eu e a Larissa, que estão mais à frente dessas questões, levamos tudo para eles e a gente muda as decisões o tempo inteiro. Então, o meu relato é rapidinho, justamente só para isso, tá? Para falar da minha vida lá na VEP, esses anos todos. Obrigada, doutora Roberta. Doutora Leila estava também na escrita. Pode ser. Pode? Já pode falar? Pode, claro. Eu vou ficar em pé. Pode? Não, pode. Bom, eu falei que eu quero ficar em pé, sabe por quê? Porque eu não vou usar a palavra de lugar de fala. Estou falando aqui enquanto raça,
enquanto raça humana. Então, eu venho aqui, né, achando que, por exemplo, quando eu me dispus a levar mods, fraldas para um determinado presídio, eu fui impedida. Então, a gente quer colaborar, a gente quer participar, quer ter o comprometimento e esbarra com profissionais ou agentes, ou não sei o nome de quê, que não estão especializados, não são treinados, os magistrados desembargadores, né, os operantes da lei, né, no lugar de fala, com todo respeito, né, e aí não se inclui, porque ninguém, até onde eu sei, até agora, todo mundo nasceu de mulher. Biologicamente, todos nascemos de mulher. Então, não entra na minha cabeça que um juiz possa analisar esse campo de concentração e não se insira nele, enquanto raça humana. Então, eu estou falando aqui para um desabafo de que o Estado está falido, mas o Estado não é abstrato. O abstrato são formados de instituições e de pessoas. Então, o que eu acho que falta é comprometimento. E aí a gente fala empoderamento, que eu não gosto dessa palavra. Um empoderamento fora de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é mais um desabafo de reflexão, porque todos, biologicamente falando, nascemos de mulher. A mulher engravida, a mulher amamenta, o juiz amamenta, ele é gestado, desembargador de mulher. Então, não dá para estar dentro da justiça ouvindo um campo de concentração desse. É só um desabafo. Vou contar com esse dedo aqui. Mônica, a doutora Leila, ali que está inscrita também. Ah, também está. Acho que é a Leila, depois a Márcia. Nessa fila aqui tem duas pessoas para falar. Tem a Leila e tem a Isso. Podem falar para mim, vocês que se organizem na ordem. Tá bom. Bom, eu sou Márcia Vadaró, sou psicóloga, aposentada do sistema penitenciário, colega de Vilma. Prazer enorme rever o Dr. César, né, que já tivemos, né, tantas lutas, doutor Álvaro Mairim, que nesse fórum, né, doutora Kátia também, lá na época está no Instituto de Perícia ainda, está lá, enfim. E a minha última unidade, antes de eu me aposentar, foi uma unidade feminina, né, fechando o ciclo dos meus 30 anos de trabalho dentro do sistema penitenciário, foi uma unidade feminina, né. Então, essa realidade, enfim, foi, por mim, vivenciada de perto, né, com elas, essas dificuldades todas que vocês apontaram aí. Assim, nessa experiência, eu acho que essa inquietação do doutor André, né, eu acho muito importante, doutor André, porque eu tive a oportunidade de participar de um momento de capacitação dos novos juízes aqui na Emerge, a convite do doutor Verani, na época, né, e viemos para falar exatamente dos problemas da área de saúde mental, né? Eu, doutora Tânia Colker, né, e participamos disso aqui. E qual nos foi uma surpresa, um tempo depois, né, encontrando, inclusive com o doutor Rubens Casara, que fazia parte, junto com o doutor Verani, né, o espanto dele, e para mim também um espanto, né, como que tudo aquilo que a gente trouxe da área de saúde mental, enfim, naquela época, né, foi sentido pelos alunos da escola de magistratura como se não tivesse a ver com o trabalho deles, né? Isso, sabe? Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, profundamente, né, na formação dos novos juízes, né? Isso é fundamental. Essas discussões, se a gente não trouxer esses novos juízes, e inclusive, para minha surpresa, eram até bem jovens que estavam ali. Eu falei, e a gente sabe que quem chega a ser juiz, né,
não é, né, a pessoa da classe média pobre. Vai ter que ter muitas condições de estudo, né, e de condições de chegar a esse, né, a essa profissão. Então, essa é uma sugestão que eu faço, que a gente possa pensar, né, num programa de capacitação que ouça essas pessoas. Aliás, isso que a Luciana colocou aqui, né, trazer uma mulher para esta mesa que passou pelo cárcere. Às vezes elas ficam temerosas de falar, mas já tenham grupos se movimentando e se articulando e querendo ter voz. Então, eu acho que a gente precisa isso porque, sabe, a gente não tem ideia do que é. Quem passou por lá, eu, por exemplo, passei por lá numa outra condição, mas nem de longe sei o que na pele aquelas pessoas vivem 24 horas lá dentro, né? Anos e anos a fio, né? Então, fica a minha sugestão de pensar sobre isso para que a gente possa trazer, para que esse juiz, numa audiência de custódia, esteja sensibilizado para essas questões e, ao invés, né, de inseguro ou de estar sob pressão social, ao invés de, né, colocar uma pena alternativa, enfim, outras alternativas diferentes da prisão privativa de liberdade, né, ele possa fazer isso com bastante consistência, clareza e segurança, né? Então, eu acho que passa pela questão da formação. Uma outra questão que eu queria sugerir, né, eu também me aposentei, mas não é à toa que eu estou aqui, né? Então, essas coisas, como dizia uma presa lá na unidade, né, a senhora está agarrada na grade. Eu falei, eu acho que eu estou meio agarrada na grade, né? Porque ainda estou aqui depois desses anos todos. E hoje faço parte do Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário, né? Essa é uma outra luta, a questão da saúde no sistema penitenciário. Dr. César e Dr. Álvaro Mairim, que sabem que a área de saúde no sistema penitenciário, na década de 90, era referência nacional. Nós tínhamos uma condição de trabalho com todas as dificuldades, né, 1000 vezes melhor do que a gente tem agora. E a gente está vendo o desmonte geral e, em especial, no sistema penitenciário. Só para ter uma ideia, né, tem um trabalho feito pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, que publicou uma pesquisa sobre a utilização do Fundo Penitenciário Nacional, e ali está muito claro, né, o percentual, né, de utilização desse recurso para equipamentos de segurança e 6% desse montante imenso de recurso do FUNPEN destinado à área da saúde. Então, nós temos hoje o sistema penitenciário, e aí eu falo enquanto conselheira do Conselho Federal de Psicologia, onde, né, eu estou agora, e por conta desse lugar também fui representar o Conselho no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e onde nós pudemos fazer visitas às unidades de vários estados com os problemas que nós tivemos no COMPAGE, enfim, em Manaus, enfim. E a questão da saúde no sistema penitenciário é gravíssima em todos os estados. Nós temos hoje aqui, nós que já fomos não sei quantos da área da saúde, 1.200 profissionais nós éramos no início dos anos 2000, né? E agora eu acho que, por exemplo, da psicologia, de onde eu falo, eu acho que soma 50 é muito. Né? Sem concurso, o último concurso público foi de 1998, os contratos temporários precarizados, absolutamente precarizados, né? Situações calamitosas por vários estados brasileiros. Então, assim, é preciso fazer alguma coisa pela área da saúde no sistema penitenciário, porque esses problemas que a gente está vendo aqui, né? O índice de tuberculose, anteontem, na audiência pública pela criação da Frente Parlamentar do município, na Câmara dos Vereadores, para a criação da Frente Parlamentar contra a tuberculose, e a questão do sistema penitenciário foi apontado como, né,
o foco principal da tuberculose no Rio de Janeiro. Então, nós temos problemas muito graves. As pessoas estão morrendo a cada dia dentro do sistema. A gente não sabe, mas é assim. Estão morrendo à míngua. E nós, do Fórum de Saúde, temos recebido famílias, denúncias graves, né, dessa falta de cuidado absoluta dessas pessoas. Então, isso, né, me comove, me incomoda e me inquieta, apesar desses anos todos, por ter trabalhado lá dentro e visto de perto, né, e por agora, né, tá vendo esse desmonte todo. Então, eu queria... E aí, interessante, mas com esse desmonte todo, a gente ainda encontra algumas brechas e uns raios de luzes, assim, né? Tira leite de pedra de onde for preciso. E tem um trabalho acontecendo lá na unidade materno-infantil, né? De uma parceria de colegas nossos do Tribunal de Justiça, pela CEVIG, a Vara da Infância, eu acho que é assim, como é que... CEVIG é o quê? Coordenadoria das Varas de Infância e Juventude? Isso, fazendo um trabalho muito interessante na UME, né, com os bebês. Um problema, a questão do cuidado com os bebês, aliás, ele já vem nessa parceria com a unidade materno-infantil, interessante. Fica uma sugestão para trazer também, mais uma questão de como é que a gente tira leite de pedras nessa desgraceira toda, ainda conseguimos alguma luz para produzir alguma coisa mais potente de vida, né? Então, assim, são essas as minhas considerações e algumas sugestões aí para vocês. Tá ótimo. Obrigada. Eu sou Leila Desce, eu sou sanitarista, médica, e estou iniciando um trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, na área técnica da mulher. E estou aqui representando a superintendência, a doutora Thaís, porque a gente tem muito interesse, e aí, somando com o que você acabou de falar, da questão das parcerias, eu estou tomando pé, a gente está criando um núcleo de atenção à violência, desde criança, adolescente, criança nas escolas, essa situação de Suzano, violência obstétrica, e a gente também tem um núcleo que eu acho que a gente pode estreitar a parceria e fazer um movimento daqui, da justiça para dentro da saúde, que é das mulheres em situação vulnerável, né? Entendendo claramente que não são... Inicialmente, a gente via principalmente as mulheres de rua, mas, sem dúvida, né, essa população de mulheres carcerárias está incluído, e a gente pode pensar, a gente tem um fórum perinatal, a gente tem um fórum de violência contra mulheres, criança e adolescente, e a gente pensar em convidar as palestrantes para trazer, né, se a gente está falando em sensibilização, sem dúvida precisa ter a sensibilização do profissional de saúde também, porque eu sou pediatra, atendia na ponta da época que a gente atendia dentro das celas, né? E claro que a gente tinha medo, mas era um movimento que a gente fazia de dar atenção aos presos. E por que não a gente pensar em melhorar, né, a integração do atendimento às mulheres em situação de encarceramento, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, até complementando o que foi falado, elas são transgressoras no sentido de levar essa maternidade à frente numa situação tão adversa, né? São mulheres que se descobrem mães. A gente não nasce mãe. Assim como a gente não nasce mulher, a gente não nasce mãe. E é uma situação bastante adversa, de muita violência, né? De muita discriminação, né? Elas estarem se descobrindo mães nessa situação tão adversa. Então, coloco aqui, a gente vai trocar telefones, com certeza, da gente fazer uma parceria no sentido não só dos insumos,
mas de uma melhoria do atendimento nas unidades de saúde do SUS. Tá? Parabéns, parabéns total. Mônica. Tá, depois, então aqui é porque tem uma, não sei o nome dela, mas... Obrigada, bom dia. Eu queria primeiro parabenizar todos vocês, mas principalmente as 3 mulheres incríveis que estão falando aqui. Mas eu queria, já que a gente está falando de sensibilização, eu queria conscientizar que é preciso sensibilizar também o nosso judiciário, porque quem está tomando essas decisões, quem está fazendo essas sentenças, né? E é muito importante esse recorte de gênero que está sendo feito aqui, mas eu queria frisar que também é importante fazer um recorte de raça, já que 70%, mais de 70% das presas no Rio de Janeiro são mulheres negras. Eu acho importante a gente frisar isso. E o doutor André, no começo, falou 2 coisas que eu gostei muito, do lugar de fala. E eu achei importante também trazer essas mulheres, que ninguém melhor do que elas para falar sobre o que elas passam, né? Então, dar um pouquinho de lugar de fala para essas mulheres presas, para essas mulheres negras. E também o doutor André falou do desejo de alcançar mais pessoas. E eu acho que para melhorar essa campanha, para sensibilizar mais pessoas e alcançar mais pessoas, como é de desejo, essas parcerias que vão sendo feitas, que é muito importante, é a gente chegar a esses lugares, chegar a essas mulheres e sensibilizar o nosso judiciário, pegar pela mão e falar: oi, vamos conversar, o que está acontecendo? Por que essas sentenças? Por que esse encarceramento em massa da população negra? Por que esse crescimento em massa do encarceramento das mulheres? Vamos conversar com esses juízes de informação, vamos tentar entender a base dessas decisões e falar de racismo. Não tem medo de usar essa palavra. Podemos usar segregação, podemos usar outras palavras, mas o racismo está presente. A gente não precisa ter medo de falar que não é à toa que 70% das presas no Rio de Janeiro são negras. Então, acho importante sensibilizar o nosso judiciário e dar voz a essas mulheres também. E parabéns. Obrigada. Antes de passar para outra pessoa falar, enfim, eu sempre me metendo aqui, intervindo, que eu gosto de pontuar, que eu vou lembrando de coisa importante. O desembargador César me falou uma coisa que, sem dúvida, é fundamental, que matemática como essa seja levada para o curso de formação dos magistrados. Né? O magistrado, ele não precisa, principalmente o iniciante, ele não precisa receber conhecimento jurídico. Ele faz um concurso público e a gente até brinca dizendo assim, eles estão mais afiados do que a gente, no que diz respeito à jurisprudência, à lei, à doutrina, etc. Mas eles precisam, sim, ter contato com a realidade, né? Com os problemas que são enfrentados no cotidiano pelo magistrado, né? E como é que o magistrado deve se posicionar em relação a esses problemas. Né? Então é fundamental que um tema como esse, um debate como esse, seja levado aos magistrados, né? Logo no curso inicial, para que eles saibam qual é a realidade, para que eles tenham essa sensibilidade, para que eles sejam sensibilizados. Porque é muito curioso, né? Nós somos capazes de chorar vendo um comercial de iogurte, né? A gente pode chorar vendo um filme romântico, etc. Mas a gente não se solidariza, não tem empatia nenhuma com uma situação como essa. A gente pode ter solidariedade, por exemplo, com um problema lá na Etiópia, a fome lá no Oriente Médio, etc. e tal, o que é muito louvável. Mas a gente tem um problema aqui seríssimo, vários problemas, esse é um dos problemas. E a gente tem que sensibilizar. Não é porque a gente não dê bola para isso, porque a gente não sabe. É como se falou, isso é uma população invisível. Né? A gente não pensa nisso, né? Porque até de certa forma seria insuportável a vida se a gente começasse a pensar em todos os problemas que tem na sociedade. Mas a gente tem que ser relembrado, a gente tem que ser lembrado a respeito disso, né? Porque senão a gente fica na total ignorância a respeito desse assunto. Desculpa, podemos continuar. Não tem problema. Bom, super importante o que você trouxe também. O nosso próximo, até vou fazer propaganda, que o nosso próximo ciclo de debates vai envolver a questão de etnia, raça, então certamente a gente vai contemplar profundamente, né, esse tema.
Estava aqui conversando em off com a Luciana, ela falou, puxa, será que às vezes até tem alguém aqui que pode estar sem jeito de falar e que já teve alguma situação, né, envolvendo questões legais, então eu sei que é muito difícil isso, mas a gente está dando uma força, né, porque o ambiente aqui eu acho que está muito acolhedor, né, e então é só para a gente está só dando uma força se por acaso alguém estiver nessa situação. E aí eu tenho mais 2 inscritos, que é o desembargador César Augusto e o desembargador Mairim, que você também está? Ótimo, então primeiro você, depois eles 2. Então, na inscrição. Posso só assim, incentivar assim, nesse tempo também que está tendo essas falas, se alguém mais quiser que tenha passado por uma experiência prisional, acho que é importante abrir esse espaço também, mais do que depois de ouvir eu e a Vilma, que já falamos, o importante é ter esse espaço para essa fala, para essa expressão. Acho que quem quiser está aberto. Bom dia, eu quero parabenizar a EMERGE por esse evento. Peço desculpas porque eu estou rouca e acho que acordei rouca de propósito, que era para eu não abrir a boca aqui hoje. Mas, como eu também sou mulher e mulher é muito encorajada, eu vou abrir a boca e vou falar. Eu sou juíza aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou juíza da única vara que existe de execução de medidas socioeducativas. Então, eu sou responsável, não integro esse fórum, vim aqui por vontade própria. Não fui obrigada a vir aqui. Eu sou a única juíza que toma conta da única unidade que cuida das adolescentes do sexo feminino internadas em todo o estado. E eu vim aqui porque esse tema, embora ligado ao sistema prisional, é um tema em que eu me sinto extremamente solitária ao tratar de adolescentes que, em breve, se não forem cuidadas, vão estar dentro do sistema prisional. E talvez para trazer um pouco de bálsamo para todos que estão aqui, também para a EMERGE, eu vim dizer que todas essas palestras, todos esses cursos que são feitos aqui na EMERGE, muitas vezes o juiz não pode comparecer, porque nós temos uma carga de trabalho muito grande. Mas a EMERGE disponibiliza para nós a gravação inteira do curso. Você pode, como juiz, e eu faço isso, pegar qualquer curso de qualquer tema e você tem prioridade sobre qualquer pessoa. Às vezes tem um desembargador que quer o curso e você chega lá e o curso não está disponível. A EMERGE tira cópia do vídeo e deixa o juiz olhar. O juiz, quando passa no concurso, ele aprende uma coisa, ele vai estudar para sempre. E ele tem que estudar para sempre. Eu já vim aqui em mais de uma palestra da doutora Luciana, de noite, que ela já veio, porque é importante que o juiz se capacite sempre. Além dos cursos permanentes que a EMERGE faz para a capacitação do juiz ao longo da sua carreira, que eu acho importante, sim, trazer temas que não sejam jurídicos para a sensibilização do juiz, nós estamos sempre sendo cobrados, porque a cobrança é interna, que a gente continue sempre se capacitando e estudando. Agora, preciso dizer, porque tem um olhar diferente da colega que passa pela execução penal, eu sou juíza titular de uma vara. E o que o juiz precisa, eu acho que a população espera do juiz, e foi dito aqui na mesa, é que o juiz se sensibilize porque ele vai aos lugares. Eu visito as unidades de internação. Ontem eu fui até por pedido da EMERGE, mais uma vez, eu fui numa unidade masculina e posso dizer que saí de lá rouca e adoentada porque o local é insalubre. Não tem uma vez que eu vá lá que eu não volte com algum problema. Coceira, problema de piolho que eu já peguei até sarna, problemas de todos, porque é um local insalubre. Eu entro no alojamento, eu sento na cama do adolescente, eu quero que ele conte para mim como é que você está aqui internado sem a perna. O que houve? Foi nessa passagem sua que você perdeu a perna? Como é que você perdeu a perna e ainda veio para cá? Será que você já não foi punido o suficiente de ter perdido a perna? Adolescente lá com vários pregos na perna, então eu sento dentro do alojamento, porque eu não posso julgar a vida de alguém, já que eu sou responsável por aqueles adolescentes internados, sem ver e olhar na cara de cada um deles. O papel não pode ser invisível, ele pode ser invisível para o desembargador, porque em tese já passou por essa fase de juiz na qual você se sensibilizou. Então eu visito a unidade feminina e hoje posso dizer para vocês que tenho coragem de assinar as decisões e não tenho uma menina que dê à luz grávida. Não dá à luz.
Eu vou encontrar no ordenamento jurídico inteiro a única coisa que a sociedade espera de mim. Eu não sou realmente agente penitenciário, agente socioeducativo ou agente de segurança pública. Eu sou alguém que estudou a lei e vai encontrar na lei e na Constituição fundamentos para uma decisão que seja razoavelmente justa para a situação concreta. Não pode uma adolescente, que não é igual à situação do preso, dar à luz numa unidade de internação que não tem sequer a estrutura de uma UME, da unidade dos maiores. Então, eu acho que a população pode saber que nós, juízes, através das articulações e através da firmeza das nossas decisões, nós vamos ao encontro da população. Agora, não é uma posição fácil ser juiz. Para isso, a gente está aqui na Emerge, olhando os pesquisadores, os estudiosos, ouvindo o público, mas acho que a Emerge pode saber que faz seu papel, sim, por disponibilizar os cursos, por trazer essas palestras aqui, por tentar nos capacitar, por nos apoiar em tudo o que a gente precisa, né? Então, eu queria dar esse meu testemunho aqui, essa minha fala, não podia ficar em silêncio, em achar que a população estava tão desacolhida. Não está. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor aqui. Eles dois estão inscritos. Olha, lá vou eu de novo falar mais uma vez. Mas é que eu não queria... Eu já vi que algumas pessoas saíram da plateia, então não queria perder a oportunidade de ter vocês aqui para algo que eu quero que seja uma tradição. Em todo evento a gente já anunciar um ou mais eventos que vão ocorrer aqui, porque um dos grandes problemas que nós temos aqui é em relação à divulgação dos eventos. Às vezes as pessoas não sabem, não vêm porque não sabem também, né? Então eu queria dizer, por exemplo, agora aproveitando a doutora Lúcia Gliotti, a fala dela, que nós vamos ter um evento enorme no dia 8 de abril, sobre a temática essa aqui, ó, adolescentes em conflito com a lei. Vamos ter, inclusive, a presença do governador do estado aqui, altas autoridades do governo, magistrados, a doutora Lúcia vai estar presente, e outros especialistas na área. Então, é uma temática que está muito próxima do que nós estamos falando aqui, né? Está totalmente interligado. Então, quem estiver interessado, eu acho que é um tema de interesse geral, adolescentes em conflito com a lei. E aproveito, então, esse momento de merchandising aqui da Escola da Magistratura. Hoje mesmo nós vamos ter um evento que é muito interessante, que pode parecer não ter nenhuma relação, mas acho que, na verdade, quando a gente fala em direito, a gente fala em coisas que estão interligadas. Nós vamos ter o lançamento de um livro, uma palestra de um professor que para mim é muito caro, que foi meu orientador aqui no doutorado, que eu concluí ano passado, que é o professor Lênio Streck, que vai lançar um livro aqui, que chama Diálogos Sino-Luso Brasileiro sobre Jurisdição Constitucional e a Crítica Hermenêutica do Direito, de Lênio Streck. Quando a gente fala em direito constitucional, a gente está falando de princípios fundamentais que têm que ser observados, por exemplo, nessa questão de que nós estamos tratando aqui. Então, é um privilégio receber um professor como o Dr. Lênio Streck, que é um pós-doutor lá do Rio Grande do Sul, e que vai falar sobre esses temas, tais como a questão do ativismo judicial, do decisionismo, de como o juiz deve aplicar a lei, enfim, porque, enfim, a gente... vê muito o problema da ideologia na aplicação da lei, uma coisa que ele procura combater. Na verdade, a gente tem que repensar a forma de aplicar o direito. Então, quem estiver interessado também, hoje, às 6h30, lançamento do livro. E o último, eu teria aqui 1000 eventos para mencionar, estou mencionando apenas aqueles que me parecem que são mais próximos e mais interligados. Vamos ter no dia 5 de abril, falando sobre população marginalizada, um evento muito interessante que se chama Lesbocídio, Violência Invisível, que é a questão, né, da violência em relação às mulheres lésbicas. Enfim, nós estamos falando de minorias. Hoje a gente está tratando de um problema referente a uma minoria, então nós vamos tratar desse tema, que me parece que é fundamental exatamente para a sensibilização de algo que para muitas pessoas pode não ser importante, porque não diz respeito a elas, etc. Mas diz respeito a todos nós, enquanto integrantes de uma única raça, que é a raça humana. Tá? Então, eu queria fazer essa observação aqui para vocês e pedindo perdão mais uma vez pela minha interferência aqui. Perdão. Vou deixar aqui com vocês. Bom, pode ser desembargador Mairim, que agora, ou desembargador César Augusto? Normalmente, eu só estou aqui... Não, é porque acho que alguém mais estava inscrito e desculpe, eu não vi. Alguém mais? Posso passar, então, a palavra para o desembargadores? Então, vocês decidem. Na realidade, eu vou falar muito pouco. A forma como esses eventos são montados, forma, eu digo até inclusive física, é dessa maneira.
uma mesa e a plateia. Eu gostaria muito que estivéssemos todos num círculo e pudéssemos... A arena vai nos colocar também numa posição diferenciada. E eu digo isso porque, até muito por conta de colocações que foram feitas, o propósito nosso vamos nos manter de mãos dadas, né? Então, que todos nós trabalhemos juntos. É um fórum, pelo menos a ideia nossa na presidência desse fórum é que as contribuições venham. E a gente sabe que tem uma prática de ódio na sociedade hoje, e agora o discurso de ódio não pode prevalecer numa prática de ódio. É preciso que nós conheçamos as instituições, é preciso que se conheça o judiciário. Esse é o propósito também, que o judiciário possa se mostrar para as pessoas, sobretudo lideranças que a gente sabe que tem aqui, e que as lideranças possam vir e nos ajudar a construir. Só para se ter uma ideia, o juiz ele não decide sozinho, não é? A ideia, quando eu conversei com o desembargador Dé Gustavo, foi que nós fizéssemos um fórum que fosse o mais multidisciplinar possível, que a gente pudesse realmente conversar todos juntos, de mãos dadas. Porque e para a gente tentar trabalhar, e falarmos aqui, ele revelou isso, que é importante que na formação do magistrado, e aqui tem um curso de formação, temas como esse sejam levados. Tá? Agora, é importante também que o Ministério Público abra esse espaço. É importante também que a Defensoria Pública abra esse espaço. É importante também que os conselhos de psicologia, de assistência social abram esse espaço. O que acontece é que o judiciário acabou ficando na vitrine, um judiciário que não tem esse superpoder que parece que a imprensa está querendo divulgar e criou alguns mitos e que hoje assustam, e que a gente tem consciência dessa onda punitivista, mas que está talvez tão contaminado, não é, quanto a sociedade que tem eleito pessoas com propósito eminentemente punitivistas. E nas eleições, até não vão ter eleição aqui ano que vem para o município, e os candidatos ao município que, de uma certa maneira, passam longe do sistema de segurança, suas plataformas, e aqui eu estou fazendo um exercício de futurologia que eu tenho certeza que vou acertar, vai ser uma plataforma toda à base da punição. E como eu não tenho que falar porque eu não cuido do sistema de segurança, eu vou dizer que eu vou botar luz na rua, porque esse é o papel da prefeitura, que eu botar luz na rua e o assaltante não aparece, porque esse é um discurso que vende. Então, eu acho que a ideia aqui é que nós nos demos as mãos, e não dá para se produzir um discurso de ódio internamente, porque a resistência vai ter dificuldade, porque nós vamos nos aliar a um discurso de ódio que hoje parece que está se institucionalizando, e não adianta querer vitimizar o judiciário, vitimizar o Ministério Público, vitimizar o sistema de saúde, porque me parece uma falha generalizada em toda a sociedade. Cada um de nós aqui é responsável pelo que está acontecendo, e não adianta eu ficar querer atirar pedra em quem quer que seja, que não é esse o papel. A ideia é que nós, como eu digo, nos mantenhamos de mãos dadas, cada um faça da sua maneira. É óbvio que o juiz exercendo o poder, através do poder judiciário, ele talvez tenha mais mecanismos, mas não é muito... talvez a sociedade não conheça exatamente como funciona o judiciário, o que são os juízes. Eu até fiquei curioso, porque tem um censo e trabalhamos realmente junto, foi uma honra trabalhar todo o período junto, mas tem um censo mais recente, tem um mais antigo, eu participei dos dois, porque há uma colocação aí que desembargador é um juiz velho, não é? E aí realmente você... Mas né? Você vai ficando mais velho, então vai participar de mais coisas, vão vir as reminiscências, e não se pode afirmar absolutamente que a magistratura advenha da classe média alta, e foi provado isso, pelo menos na pesquisa do perfil do magistrado. Eu sou uma prova evidente disso, né? Sou cria de Vicente Carvalho, Vaz Lobo, Madureira, né? Morei embaixo do Morro do Juramento, onde eu fui criado. Então, não só eu, mas vários outros colegas que têm essa formação. Então, o que a gente precisa é discutir. Não é? Mas para discutir de mãos dadas, não é? Porque a sensação que fica às vezes é que nós, e ninguém está querendo fugir da crítica, que um papel inclusive desse nosso grupo é submeter a crítica. Aqui ninguém suscetível aqui é crítica, nós queremos crítica, mas também é preciso que cada um assuma o seu papel individualmente para produzir essa mudança.
A professora comentou em convênio, e aqui eu teria que conversar depois com mais calma com a professora Luciana Botet, mas o que eu tenho visto é nessa gestão da nossa faculdade um interesse enorme de se conveniar com instituições, sobretudo para produzir pesquisa. Eu tenho sido aqui lá na faculdade tentado fazer ponte, e a gente está conseguindo. Marcamos uma reunião com o diretor da EMERGS, o André Gustavo, que foi preciso mudar por eventos ocorridos na faculdade. Vamos remarcar, estamos marcando com a presidência tribunal. Obviamente que eu tenho certeza que teria maior interesse em relação a isso. E a presença do desembargador André Gustavo aqui é fundamental, não é? Porque ele está à frente da Escola da Magistratura, ele teve essa disponibilidade que a gente sabe que o desembargador não está afastado das suas funções, né? E ainda assim, nas funções dele, ele vem prestigiar os fóruns e ficou o tempo inteiro, e talvez foi quem fez mais intervenções, que para a gente é super positivo ter um aliado como esse, não é? Por quê? Eu tinha falado com ele aqui em off, as suas colocações foram perfeitas, precisamos levar esse curso, precisamos levar a professora Luciana, precisamos levar a professora Vilma para falar para os juízes novos, para dirigir direto a eles. Não é? Porque é difícil, e a colega Lúcia Glioche colocou, a atividade cotidiana do juiz, sobretudo o que está no interior, e pode-se reclamar, mas o que ele faz? Ele só olha um vídeo e ele não conhece a realidade, mas isso talvez seja a única coisa possível para um juiz que está em Bom Jesus de Itabapoana e está num lugar distante, porque uma outra questão é essa concentração que se faz na capital da maioria dos presos, sobretudo os presos da execução da pena, afastando da família, desagregando. São questões que são muitas a falar. Só que hoje, se nós pudéssemos ter deixado tanto a professora Luciana como a doutora Vilma falar, muita coisa viria. Me sensibilizou demais a última fala que eu assisti da professora Luciana Boetê, e aquilo me marcou muito, que quando diz, olha, a gente não quer uma cela cor-de-rosa para teu filho, a gente quer isso tudo, né? Mas a gente não quer absorvente só não, a gente não quer só poder amamentar o filho, a gente quer muito mais, que tem questões que são questões do feminismo que a gente não conhece. Eu tenho uma militância já há algum tempo, seja como professor, seja como juiz, e nós estivemos lá na vara de execuções penais, e tenho 3 filhas, mulher, mãe. Então eu caminho por vários percursos do feminino, e quando eu fiquei perplexo, realmente a questão do lugar de fala é uma coisa que se muito discute, mas é importantíssimo, que eu vi, nossa, eu não conheço nada. Eu pensei que eu era um expert na questão da mulher, na questão do feminino, e até porque eu lido com a mulher e o feminino na minha atividade como magistrado, e realmente a gente precisa ouvir, não é? O lugar de escuta que a Kátia falou, isso é fundamental. Mas, insisto, vamos nos manter de mãos dadas, não é? A gente tem que construir isso, e a gente só consegue construir isso no coletivo, não é? E divulgando, e aí abrindo, e por isso que eu digo, esse fórum aqui, especificamente, o desembargador não pode falar por todos os fóruns, porque cada um tem a sua peculiaridade, mas eu sei que eu conto com a solidariedade, mais do que isso, com a parceria, o reconhecimento. É um fórum para nós, não é? Então, nós estamos abertos, e eu tinha falado com Kátia, o nosso objeto de estudo é a doença mental, nós trabalhamos com a doença mental, e se nós começarmos a falar de doença mental aqui e colocarmos ali, o sofrimento talvez seja, não vou dizer, sofrimento não se mede, não é? Mas imagina um processo de exclusão, e daquele que é o excluído do excluído, não é? E aí a gente mistura a questão da raça, a questão do gênero, tudo junto, não é, com a doença mental. E aí a perspectiva que se acreditava é que nós fôssemos tratar especialmente desse tema. Aí eu falei, Kátia, não vamos aproveitar essa mídia aí, que, né, o Dia Internacional da Mulher distribui flores, distribui tudo, mas pelo menos ela divulga, vamos aproveitar, e aí foi a nossa primeira proposta. Vamos tratar, que aqui se tratou na Emerge, aqui sem qualquer crítica destrutiva, mas de várias questões relativas à mulher. Não vamos tratar da mulher encarcerada. Vamos tratar da mulher que sofre de perturbação, de transtorno mental, não é? Nós pensamos a questão, e aí se é etnia, que a Kátia colocou, porque é fundamental, não é,
trazer pessoas aqui que nós possamos discutir a inserção do negro na sociedade. Mas a gente não tem só esse tipo de etnia. Nós temos um número grande de estrangeiros, nós temos apátridas no sistema penal. Então, o tema não nos vai faltar, pois não? Indígenas, não é? Porque a ideia aqui qual é? Primeiro, da visibilidade, não é? E abrir esse tipo de espaço. Depois, que a gente possa discutir dentro do poder, não é? Essa questão, porque isso não é discutido. Às vezes nem dá para crucificar tanto, talvez haja uma cegueira e que essa cegueira não seja deliberada, seja fruto de uma formação. E nós falamos isso, o tema que mais me interessa na faculdade é exatamente da neutralidade das decisões judiciais, porque não há decisão judicial neutra, não é? Porque o juiz, quando senta naquela cadeira, ele é o mesmo juiz com todas as suas vicissitudes, o que ele tem de bom, ele é um ser humano, né? E o que me preocupa, eu sempre falo na sala de aula, que as pessoas acreditem que as decisões são neutras, tranquilo. Me preocupa é o juiz que acredita que sua decisão é neutra. Isso que me preocupa muito. Mas se isso é verdade, se a minha preocupação tem fundamento, é preciso que nós discutamos isso. E eu falava com o desembargador André, insisto, aqui é um espaço que a gente pode se permitir a crítica, mas a crítica aqui talvez o mais importante aqui seja a crítica. Ou não, o mais importante é a crítica, mas não uma crítica no sentido pejorativo. Mas a sensação que eu estava tendo, falei com o desembargador André antes, que nós aqui falamos muito para nós mesmos, e ele, sensivelmente, ele narrou isso. Nós viemos aqui e falamos sobre aqui o dileto e um conferencista formidável, o desembargador Ciro Darlan, que, não sei se já veio aqui assistir as palestras de processo civil, de civil e tantas outras, que, no fundo, nós falamos para nós mesmos, porque só nós entendemos aquela linguagem. Então, a gente fica ali naquele ciclo, e a gente não sai dali. Não é? Então, a gente precisa entrar ali, ouvir. Como fazer isso? A gente também tem que ter, a meu ver, uma autocrítica de que é um processo longo. Isso é um processo. E processo não se constrói de uma hora para outra. Não é? Nós estamos vivendo isso, o que nós estamos vivendo hoje, essa situação política e econômica, porque isso também foi um processo para construí-la. Não é? Aí vai se falar em fake news, vai se falar em tanta outra coisa, mas foi um processo. Então agora nós estamos talvez num processo de reconstrução. E esse processo de reconstrução, ele não vai sair daqui hoje. Ninguém está com a pretensão. É um processo que é longo. Agora, os temas precisam ser trabalhados. E os temas só serão trabalhados se houver uma mão dupla. É por isso que eu disse, a gente não tem como fugir disso. Eu gostaria de estar num outro espaço que não existe. Não é que é o espaço... lá na faculdade, e nós sofremos disso, na graduação, 80 alunos. Não é? E eu falo para eles, é difícil você fazer uma interação com 80. Numa pós-graduação que você tem 10, 8, 3 alunos, é mais tranquilo. Mas eu gostaria muito. Então, às vezes, eu reúno todo mundo em um círculo da sala de aula, mas nem sempre funciona, porque é muita gente, o tempo é curto. Então, a gente tem que ter consciência disso. Agora, isso não pode ser um obstáculo para que a gente avance. Né? Então, a gente tem que ter autocrítica, cada um de nós. Os juízes têm que ter autocrítica do que eles fazem, porque eles exercem um poder, portanto, eles têm mecanismos mais eficientes. Os promotores, os defensores, cada um tem que ser... E cada um de nós, eu me refiro, obviamente, à área jurídica, porque é onde eu estou mais próximo. Porque é uma coisa que eu sempre reclamei... Lúcia foi do MP? Lúcia foi do MP. Também ela antes de ser juíza. Por que não manejar as ações civis públicas para obrigar as políticas públicas? Há mecanismos, mas as pessoas têm que entender que a jurisdição não pode se movimentar, tem proteção da sociedade. O juiz não pode ser o ator, não é? Ele tem que ser provocado. Óbvio que o desembargador André Gustavo mencionou o professor Lênio, que trabalha com uma ideia de ativismo, mas isso também precisa ser discutido. Mas o que nós não vemos, e eu sempre reclamei uma atuação mais eficaz do Ministério Público no que diz respeito às ações que têm poder de forçar o Estado. Porque outra coisa que a gente trabalha, eu já estou falando demais, eu não gostaria, porque eu só me inscrevi aqui, mas que nós trabalhamos também na faculdade,
é que o Estado, a gente sabe da dificuldade do Estado, então ele tem que estabelecer prioridades. E as prioridades do Estado são simples. E não sou eu que vou dizer quais são as propriedades, é a Constituição Federal. Se eu abrir o artigo 1º da Constituição, consta lá que o princípio da dignidade é alicerce da República. Então, qualquer ação que o Estado tenha que fazer, o principal destinatário desse princípio é o Estado. Ele tem que fazer em obediência ao princípio da dignidade. E, obviamente, isso é um princípio também que o Supremo Tribunal, eu não sei se ele é tão abstrato, mas o Supremo Tribunal Federal tratou de transformá-lo num princípio abstrato, o tanto quanto abstrato, mas o Ministério Público é um órgão importante para exercer esse controle do cumprimento do princípio da dignidade. Então, mas o juiz não decide, ele precisa ser provocado. Se a provocação não vem, o que sofre, e eu vou dizer aqui, eu com risco de ser contestado, e eu tenho certeza que eu não vou correr esse risco, doutora Lúcia Gigliotti, que é minha professora, doutora Roberta Barruan, vivem um sofrimento. Né? Elas vivem sofrimentos internos, pessoais, porque são pessoas devotadas, muito bem intencionadas, que fazem o seu trabalho de forma que a situação melhore e não conseguem ver avançar porque é preciso dar as mãos. Né? Por mais que o juiz... A gente sabe que alguns juízes foram alçados à condição de juízes com mais poderes do que os outros, né? Ou mais poderes do que o usual, mas essa não é a prática, de uma maneira geral, da magistratura. E o que a gente se propõe aqui também, com toda a paciência do mundo, com toda a humildade, é discutir. Discutir. As discussões aqui, tenho 2 militantes, então nós não estamos aqui discutindo por discutir, não é a Ágora, nem a escola de Aristóteles, como é que era? O Liceu? Não é o Liceu, nem a Ágora, não sei também se o que produz efeito até hoje, até isso funcionou, né? 300 anos antes de Cristo. Mas eu tenho aqui militantes, né? E com certeza na plateia várias outras, que a gente pode multiplicar o que se discute aqui, apanhar, né? Porque o crescimento, eu acho que apanhar nem é uma palavra boa, mas apanhar criticamente, é isso que eu estou vendo. Quando a gente começa a assumir as críticas, respeitá-las e pensar sobre elas, a gente avança. Não é? Porque o que acontece é que está todo mundo cheio de verdade e existe quase que uma verdade universal, que as pessoas acreditam nela. O que nós estamos passando aqui no Brasil, vários países da Europa estão passando, não é? A América está passando isso também. Não é? Então, essas verdades vão sendo... E hoje, com a difusão fácil de ideias através das mídias sociais, as mídias sociais passaram a assumir o papel da Ágora, assumir o papel do Liceu. Não é? As pessoas agora, uma discussão simples, não é? Sem profundidade, e com todo respeito, que eu sei que isso é hoje um meio de comunicação eficiente, de difusão de conhecimento também, que é muito utilizado pela juventude, eu trabalho diretamente com a juventude, mas a gente precisa de espaços como esse, mas discutir com humildade, discutir com a ideia de que eu realmente não estou gostando e eu vou criticar, sim, mas eu também tenho que entender o papel que eu estou desenvolvendo. E, como eu digo, no nosso caso aqui, sugerir. Nós estamos abertos para nome, a gente tem dificuldade, óbvio, de data, de auditório, não é? Mas, na medida do possível, vamos que esse nosso círculo ele se aumente cada vez mais, não é? E que a gente não solte as mãos uns dos outros, né? Então isso aqui é muito importante. Mas era só esse comentário aqui, me inscrever. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas isso eu me inscrevi, porque a forma me fez com que eu ficasse sentado aqui, porque eu, como tinha combinado antes, vamos sair todo mundo sentar ali, mas encheu, não tinha mais lugar. Mas eu estava inscrito, portanto isso é uma fala de inscrição, não é fala de mesa, não. Do Mairinho, né? Eu? Podem ficar tranquilos, porque eu não usarei da palavra mais do que 2 minutos. Em primeiro lugar, para cumprimentar o desembargador
André Gustavo, que, como nosso diretor-geral, nos honrou com a sua presença nessa segunda fase do Fórum da Execução Penal. O seu prestígio pessoal, a sua inteligência, as suas intervenções oportunas fizeram com que o sucesso da segunda fase do Fórum da Execução já estivesse garantido. Ao mesmo tempo, não teria nada mais a acrescentar ao curso da minha longa vida, após a palavra das minhas amigas, a doutora Luciana Boatê e da minha querida Vilma de Castro. Retrataram com uma reciclagem da pesquisa de 2015 o quadro perfeito da execução penal em termos de mulheres encarceradas. Eu vou fazer apenas uma revelação contra mim, porque eu fui o primeiro diretor de uma penitenciária de mulheres no Brasil, na época anterior à LEP, em que, evidentemente, os homens podiam dirigir unidades penitenciárias femininas. Lá se vai distante o ano de 1966. E desde aquela época fiz várias anotações, e essas anotações se transformaram em livros, artigos. São aquelas que, evidentemente, ambas as brilhantes expositoras colocaram nesta mesa. Principalmente eu destacaria uma, que é a questão da adoção. Quando aquela mulher que é levada à prisão e que não tem família e que dá à luz a uma criança, perde o seu filho para adoção. Isso. São momentos críticos que eu me recordo. Já se passaram mais de 50 anos e continuamos na mesma. Então eu hoje vi, meu caro presidente, brilhante desembargador César Augusto, o mesmo filme de 50 anos atrás. E aí me surgiram duas palavras. De um lado, a superlotação carcerária, que é responsável por tudo, e de outro lado, a omissão dolosa dos governadores dos entes federativos, que não investem no sistema penitenciário, na manutenção do sistema penitenciário. Tudo que eu ouvi hoje resolve-se numa palavra: manutenção do sistema penitenciário. Faltam médicos, faltam psicólogos, enfim, enfermeiros, assistentes sociais, falta tudo. Porque falta dinheiro, falta manutenção. E por que os governadores dos entes federativos não investem na manutenção do sistema penitenciário? É muito simples. Porque o sistema penitenciário não dá voto. E de um outro lado, porque também nós estamos vivendo uma sociedade vingativa. Então, portanto, a sociedade quer se vingar da violência que é própria da subcultura.
Então, portanto, a sociedade, ela hoje continua pensando num grande Big Brother que é a política nesse momento, que é com o aumento das penas que as senhoras e os senhores vão viver felizes dentro das suas casas. Que ilusão, né? Enquanto nós tivermos esse Big Brother que se implantou com exatamente o custo da arbitrariedade, da violência, da indignidade no exercício dos cargos públicos, é que nós temos esse resultado, que nós não vamos resolvê-lo em 10 anos. Nós vamos precisar de uma geração para conseguirmos melhorar o nosso sistema. Nós precisamos tirar a vingança em relação aos pobres. Nós precisamos entender a sociedade que nós vivemos. E no que diz respeito às mulheres encarceradas, eu terminaria a lembrar que o ministro Lewandowski teve dois grandes momentos na sua atuação no Supremo Tribunal. Primeiro foi quando ele criou as audiências, como é que chama? De custódia. E que há hoje um movimento contrário a isso. Lógico. Os nossos inimigos estão trabalhando aí. E, em segundo lugar, quando o professor Lewandowski, nosso companheiro da USP, ele forçou aquele indulto para as mulheres. O indulto foi importantíssimo para possibilitar a libertação, principalmente daquelas mulheres que não praticaram crimes com violência ou grave ameaça ou crimes hediondos, mas que são levadas ao cárcere, principalmente em termos da lei de drogas, com o desamparo do artigo 33 da lei de drogas. O próprio presidente Obama, um ano antes da sua saída, ele foi o primeiro presidente nos Estados Unidos que entrou numa unidade prisional e ele libertou 350 mil presos, numa população carcerária de mais de 2,5 milhões de pessoas. O Brasil hoje é a terceira potência em aprisionamento. Que loucura. Mas nós vamos chegar à segunda, com a situação que nós encontramos aí, com 2 projetos de reforma. Sendo que um muito mais rigoroso do que o outro em relação ao artigo 51 do Código Penal. Portanto, era o que eu tinha que dizer, meu caro César, e olhando o horário, parabenizando exatamente essa nova fase e, como você disse com toda a propriedade, esse é um fórum multidisciplinar, onde nós temos as vozes que se ecoam de toda a academia. E a questão não é uma questão do judiciário em si. A questão é uma questão do executivo, é uma questão da sociedade. É uma questão dos governadores dos estados que não investem
e que não colocam um tostão na manutenção, porque a própria sociedade ela quer continuar com as portas fechadas. Muito obrigado a todos. Já está tarde, né? Eu queria rapidamente agradecer a todos a presença, que a gente possa, inclusive, ter outros espaços para dar continuidade. As falas foram muito interessantes. Eu acho que essa continuidade, essa proposta aqui do Fórum, agradecer muito pelo convite para estar aqui, porque eu acho que vai ser essencial para a gente enfrentar esse cenário. Eu queria só, assim, que a questão não se trata de atribuir culpas, né? Até porque a própria ideia de culpa, quando a gente faz a crítica, a própria ideia de culpa é algo que é como a estrutura do sistema penal funciona com culpa, né? Essas mulheres, inclusive, elas não só são consideradas culpadas, como elas se culpam também por estarem ali, por estarem afastadas dos seus filhos. Assim, então, a gente também, quando faz esse debate aqui, eu acho que e ficou claro, e acho que essas contribuições são muito interessantes, porque a gente também está aqui compartilhando dados para poder fazer uma análise do que pode ser feito. E aqui, dialogando com a doutora Roberta, quem está na execução, e Lúcia também, quem está na ponta também do sistema punitivo, do sistema penal, é que mais se sobrecarrega com dar conta de questões anteriores que poderiam ser trabalhadas. Então, fala do desembargador Álvaro Mairim, que é estruturante nisso. Mas eu queria só destacar que, nessa perspectiva do próprio Estado falido, que a doutora Roberta colocou, a importância das audiências de custódia e a importância a gente está fazendo esse debate antes que essas mulheres entrem no sistema penitenciário. Porque depois que entra, e aí eu só vou discordar da doutora Roberta, eu não acredito em ressocialização. Eu acho que a gente tem que pensar em outro argumento, que eu acredito até que temos até mais proximidade de pensamento, mas esse conceito de ressocialização, que aliás está na parede de várias, né, mote da CEAP. Mas enfim, seria outro debate, mas eu digo o seguinte, eu acho que é uma humanização que a gente busca. Claro, não. Eu tenho que acreditar em ressocialização. Mas assim, é o conceito. Eles não rescindam. Mas olha só. Para mim, ressocialização, não voltar para o Isso, certo. Mas eu digo assim, a gente faz uma crítica muito profunda ao termo ressocialização, que eu acho que isso dá um outro debate. Mas por que eu digo isso? Porque aí a importância da audiência de custódia, especialmente se é para pensar em ressocialização, a gente tem que impedir que eles sejam presos. A melhor forma da gente impedir a repetição de novas condutas é, inclusive, impedir a passagem pelo sistema. É nesse sentido que eu estou falando. Eu falei da intermediação Mas só concluir aqui um instantinho. E aí eu queria só destacar também a importância do que a Márcia Badaró, querida companheira de lutas, da questão da tuberculose no sistema penitenciário. E aí eu concluo, que eu sei que já estamos com a hora, na hora bem avançada, mas aí eu concluo dizendo o seguinte. Há uma reflexão crítica que a gente tem que fazer. Impedir que as pessoas cheguem, desencarcerizar, melhorar o sistema penitenciário. Eu concluo com as palavras que eu disse aqui e que o César mencionou. A gente não quer um sistema penitenciário bom, rosa, lilás. A gente não quer um sistema penitenciário onde também as presas tenham absorvente. Não, isso não vai resolver. A gente tem que ir muito mais a fundo sobre isso. E intensificar esse debate. Claro. Como ele tem... Desculpa. Só porque eu tenho um compromisso ao meio-dia, eu queria ficar aqui até o final, mas eu, como diretor, eu tenho que... Muitas reuniões. Eu só queria... eu acho que vocês têm que continuar esse debate, é importante. A gente não pode cortar esse debate pelo meio, né? E inclusive, eu ouvi esse debate paralelo aqui sobre a questão da ressocialização e no sentido de que não se acredita na ressocialização, e a doutora Roberta falou assim, não, mas eu tenho que acreditar na ressocialização. Eu acho que são duas frentes diferentes. Uma coisa é você evitar o encarceramento, políticas públicas que evitem esse encarceramento, é uma coisa importante, sem dúvida. Mas eu, nesse ponto, também estou com a doutora Roberta, a gente não pode abandonar a ideia da ressocialização, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que elas não são concepções inimigas. Acho que são concepções complementares. Tá? Mas, enfim, eu vou deixar vocês continuarem esse debate. Eu só vou pedir licença, 1000 perdões para eu ter que me ausentar agora nesse finalzinho. E eu queria apenas destacar aqui no final exatamente a presença da doutora Roberta Baruan,
a doutora Lúcia Glioche, e também a presença do desembargador Ciro Darlan, que é uma figura emblemática, né, na história dele, na proteção dos direitos dos adolescentes, das crianças, e que hoje está pontificando lá aqui no Tribunal de Justiça na área criminal. Eu quero dizer que para mim foi um privilégio estar aqui com vocês e vendo uma plateia tão bonita, tão seleta. Fiquei muito encantado com a intervenção também dessa jovem. Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Eu acho que não é falta de elegância de perguntar se é tão jovem. 23 anos. Pois queria eu, aos 23 anos, ter essa consciência política. Ela disse que não, que ela já tem 23. Eu já tenho 23. Eu com 23 eu era um pirralho, era um fedelho, não tinha essa consciência, enfim. Queria eu, com 23 anos, ter a sua maturidade, a sua consciência, a sua desenvoltura, até vir aqui falar numa plateia como essa, que muita gente fica intimidada, né? Então você está de parabéns. Eu acho que isso aí mostra como é que a gente tem ainda a chance, como é que a gente tem um futuro nessa nossa sociedade, né? Com pessoas que ainda podem fazer a diferença e multiplicar, tá? Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e peço milhões de desculpas por ter que me ausentar agora. Eu queria ficar até o último segundo, né, desse debate maravilhoso, tá? E agradeço mais uma vez o privilégio de ter podido estar aqui presente. Muito obrigado, até logo. E continue. Só para a Roberta, um segundo. Não, é um segundo. Tá. Pois é. Oi. Não, sabe por quê, Roberta? Eu só queria falar, nem sei se está funcionando agora, tá? Tá? Bom, sei se desligaram, mas é porque eu me senti exatamente como você, quando a Luciana falou, não tem ressocialização, porque está tendo uma polêmica no nosso grupo de pesquisa agora, Maria Eduarda está ali, com a questão do termo loucura. Porque porque assim, eu coloquei transtornos mentais, assim, quando a gente começou a discutir o resumo. Aí, já, né, outras pessoas disseram, não, tem que ser loucura. Eu fiquei, loucura não, peraí. Não, loucura sim. E a gente está nessa polêmica, e eu acho que vocês duas estão falando de um lugar, mesma coisa como eu com o pessoal do grupo. Mas eu me senti, quando você fez assim, foi exatamente como eu me senti. E eu acho que a gente, agora que esquentou, que vai terminar, né? Agora é uma pena. Vou só concluir para passar para a Vilma antes que... gente, porque agora esquentou e a gente quer também, né, poder falar. Eu acho que é importante. Mas eu queria chamar atenção aqui para a questão das audiências de custódia e falar que de tudo que a gente concluiu aqui, além de uma crítica e posições que possam ser... Eu sou uma crítica radical da prisão. Eu quero abolir todas as prisões, começando pela prisão de mulher. Eu quero prisão rosa. Porque, na minha avaliação, mesmo a melhor prisão do mundo que possa se pensar, ela não vai dar conta, ela vai ser... E, aliás, a saúde mental me ajuda a pensar nisso, porque o espaço institucional de privação de liberdade é um espaço de agravar as condições das pessoas psicológicas de vida. Um sistema penitenciário não é lugar para estar grávida, porque é uma gravidez de risco, e Vilma falou já isso. Então, assim, é importante também ter... Esse é meu slide até mais tranquilo. Eu tenho uns slides que eu faço críticas mais duras. E, para mim, o grande foco, uma sugestão para reflexão, inclusive, do fórum, é trabalhar a porta de entrada, como a gente chama. Só que não a porta de entrada do presídio, mas, de alguma forma, a porta de entrada das audiências de custódia. Porque ali a gente pode, sim, porque eu acredito que o papel de quem luta pela abolição das prisões é fazer redução de danos para evitar que as pessoas sofram tanto e que o mínimo possível de pessoas seja preso. Por isso que eu queria colocar isso. E a questão da tuberculose hoje, chamar atenção para isso. Não é possível que haja uma escolha estatal por privação de liberdade, especialmente uma política de drogas que o bem jurídico tutelado é a saúde pública. Não é possível que a gente encarcere pessoas para piorar condições de gravidez de mulheres e para fazer presos e presas morrerem de tuberculose. Então, você não pode prender para agravar a saúde, você já não resolve nada, só causa violência e ainda você cria condições muito graves para quem está submetido àquilo. Então, falar de saúde no sistema penitenciário é urgente. Queria aqui também dialogar com o Lúcio, assim, eu não falei do socioeducativo, mas é importantíssimo também. Fico feliz de ter essa notícia de mulheres, porque uma das questões hoje que se coloca é o aumento também do número de meninas, né, no socioeducativo. Não deu tempo a gente falar aqui, quem sabe a gente depois pode conversar. Estou com uma orientando do doutorado, está estudando isso, a importância de falar também, e o crime análogo, o ato análogo
ao crime de tráfico, né, que está encarcerando também essas meninas no sistema socioeducativo. Então, até chamar atenção, não falei sobre isso. E aí, por fim, desembargador Álvaro, e assim, a sua fala, eu poderia também nem me inscrever, mas porque a sua fala fechou de maneira brilhante. Mas eu queria dizer o seguinte, nós estamos numa situação jurídica que o próprio STF já declarou estado de coisas inconstitucional. A gente não tem mais como imaginar que isso é sustentável. Tá certo? Então, assim, é uma luta, acima de tudo, em glória nos momentos de hoje, César pontuou isso muito bem, mas a gente tem que continuar falando, porque não é possível que adorei esse termo também, Big Brother político seja de você dar like. Aliás, assistam Black Mirror, não é possível que as pessoas vão ficar dando like e vendo as pessoas sofrerem. É isso que é o sistema penitenciário hoje. É gente que fica à distância dando like, enquanto aquela população está ali, e é racismo institucional, sim, você colocou. Mas se você fala isso, muitas pessoas, e o próprio judiciário muitas vezes se sente ofendido porque está dizendo que o judiciário é racista. O judiciário também precisa fazer essa reflexão. Não é um racismo individual, embora também tenha racismo individual, mas é um racismo em alguns casos, né? Não acho que seja a regra. Mas, enfim, é um racismo institucional que permite você não compreender que tem uma população que sofre ali. Essa população é negra. E são mulheres, são homens, são jovens. E, por fim, agora eu concluo mesmo. Tem um dado muito importante, queria convidar todo mundo para estar na sexta-feira, dar continuidade desse debate tão interessante. Na Defensoria Pública, vai ter o dia inteiro ali na Marechal Câmara, um debate também sobre mulheres privadas de liberdade. O ministro Lewandowski vai vir fechar, vai falar sobre o HC. Teremos aí a apresentação de uma pesquisa da Defensoria Pública sobre a aplicação da prisão domiciliar a mulheres. Então, entrem na internet, tem lá na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, sexta-feira, dia 29, vai ser o dia inteiro. Eu estou na mesa da tarde, mas tem mesa de manhã, e fecha com o ministro Lewandowski vindo aqui. Eu acho que vai ser um importante momento para a gente continuar essa luta. E, assim, obrigada pelo espaço, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa avançar muito mais, César, porque eu também já venho nessa emergência há muito tempo. Há muito tempo vocês me vêm aqui apresentando sempre pesquisa, eu vejo pouca mudança, mas a gente insiste, espero que vá dar certo. Obrigada. Bom, então eu vou nomear. Vilma quer falar ainda. Quero. Então, queria... Pois é, eu não quero falar corrigindo nada, apenas eu quero falar apoiando a fala do Dr. César, né? Vamos, ninguém larga a mão de ninguém, né? Todo mundo junto, vamos dar as mãos. Eu acho que essa tem sido a saída que a gente está construindo. Na Fiocruz, a gente também tem se articulado com a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Administração Penitenciária, buscando construir um trabalho conjunto que integre as questões da justiça com as questões dos direitos sociais, dos direitos humanos. Nós trabalhamos, a partir desse dado dessa pesquisa, nós trabalhamos uma oficina no sistema penitenciário que incluiu o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria Estadual de Saúde, Municipal de Saúde, a Administração Penitenciária, os profissionais de saúde, e para poder discutir os nossos achados e colaborar na implementação da melhoria das condições de saúde. Isso é só um exemplo de que, na verdade, ninguém é responsável por nada sozinho. A gente só pode ser responsável junto. Muito bem. Oh, maravilha. Bom, gente, então queria agradecer muito a presença de todos, pelo menos para mim foi excelente, adorei participar desse debate